Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Rossana, aluna da Vivência do Ilustrador. A intenção aqui não é criticar, mas fazer comentários para que, na hora que você estiver trabalhando para um cliente, você saiba como agir e também para comentar algumas coisas sobre composição e narrativa. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é sobre o espaço para o texto. No esboço dela, ela já mandou o texto colocado aqui. Só que, no nosso caso aqui, a gente tem um padrão. Nós estamos trabalhando num livro coletivo. Todo mundo tem um layout parecido da página. Como nós estamos trabalhando numa coleção, é importante que antes de mandar o esboço, a gente tenha o texto, para que eu possa colocar o texto aqui como ele efetivamente vai no livro. No caso dela aqui, ela mandou o esboço já completo com o texto, só que o texto seria mais ou menos assim. Ele vai ficar nessa posição aqui, ele tem em torno de 9 centímetros de largura, e aí, depois que receber o layout, o ilustrador pode fazer a ilustração e mandar o esboço. É importante também mandar o texto em formato texto, porque mandando numa imagem eu não consigo selecionar o texto para colocar no livro. Para poder diagramar o texto tem que vir em formato texto e não em formato imagem, para que eu possa inserir aqui da forma como ele vai ser colocado no livro. De qualquer forma, ela colocou o texto aqui, porém ele não vai ficar nesse formato, a gente vai seguir um formato padrão. A segunda coisa que eu sempre comento é se o esboço está legível, se a gente consegue entender o que está acontecendo. Está ótimo, está excelente, a gente entende perfeitamente tudo o que está acontecendo. A terceira coisa que eu vou comentar é sobre esses animais aqui, o gatinho, o dragãozinho e também esse instrumento musical que estão colocados aqui, as estrelinhas. Ficou lindo, amei, gostei demais. No entanto, sem o texto como texto, eu não sei se vai ter espaço para colocar eles ali. Num livro individual, que não seja uma coleção, o ilustrador pode fazer variações desde que o editor dê essa liberdade a ele. Há vários casos, às vezes o editor vai mandar já a diagramação antes e você vai ter que seguir aquilo. E no nosso caso aqui é o que está acontecendo, porque nós estamos fazendo um livro com várias pessoas, então tem que ter um padrão antes. Agora, quando o ilustrador faz um livro sozinho, individualmente, ele pode fazer todas essas brincadeiras com as imagens, porque fica muito lindo. Ficou muito bonito mesmo. Gostei demais desses 3 elementos. A sugestão que eu dou, não só para a Rossana, mas para você também que está assistindo, é mande essas ilustrações aqui em imagens separadas. Assim, o designer do livro vai conseguir colocar elas em outros lugares de acordo com o espaço que ele vai ter depois que ele tiver diagramado o livro. A ilustração tá uma graça, tá muito bonita mesmo. O teatro de marionetes ficou muito fofo. Acho só que a espada não ficou com contraste suficiente para a gente ver ela aqui. Vou dar um zoom. E isso pode fazer com que, na hora da impressão, uma vez que aquilo que a gente vê na tela não é exatamente o que vai sair na impressão gráfica, porque os padrões de cores são diferentes, pode ser que elas fiquem muito próximas, as cores, e aí não vai ter contraste suficiente. As sombras que ela colocou aqui ficaram muito legais. Só que essa aqui está um pouco mais caída que essa aqui parece um pouco mais em pé. Então, acho que ela teria que ser um pouquinho mais inclinada, porque aqui tem uma linha como se fosse o chão. Então, talvez ela estivesse um pouquinho mais deitada, essa sombra. Acho que esse espaço aqui está muito longe entre essa imagem e essa daqui. Acho que poderia ou essa parte aqui estar mais próxima, para dar uma sensação de que as duas estão interligadas, ou ela poderia colocar alguma outra coisa aqui, algum outro elemento, de forma que a gente tivesse um link entre as 3. Vai até formar um tipo de um triângulo, assim, que vai interligar as 3 imagens. Vai fazer com que a gente entenda que elas não estão destacadas, como é a sensação que eu tenho aqui. Eu subiria um pouquinho essa imagem para cá. Outra coisa é que esse espaço aqui ficou vazio, e como a gente tem uma página nesse livro, para cada ilustrador, eu acho que poderia aproveitar um pouquinho mais esse espaço aqui. Outra coisa que ela poderia fazer também é ampliar um pouco essa parte aqui, que vai fazer com que a ilustração fique um pouco mais visível, e deixar esse aqui do mesmo tamanho. Note como já está mais próximo, ou pode até aproximar um pouquinho aqui, porque assim dá um destaque maior a essa parte. Outra coisa muito fofinha é o ratinho aqui escondido, um detalhe muito legal. Quero agradecer a Rossana, que enviou o esboço de ilustração, agradecer a você que está assistindo e desejo uma ilustrada semana a todos.